Bom dia, bom dia, bom dia. Tirei o pregador Lu aqui. Eu tô aqui hoje com dois amigaços, gente boa toda a vida, os dois. E eu não vou ficar demorando muito para dar a palavra para eles não, porque eu também tô doida para ouvir esse negócio, né? Nós hoje continuamos falando de relacionamentos saudáveis. Os meninos, a gente está estudando esse livro aqui, ó, Wendell e Boris. E os relacionamentos saudáveis vão falar muito de como a gente se torna pessoas confiáveis ou não confiáveis a partir do que o outro faz com a gente, né? O pecado que os outros cometem conosco. E aí ele fala, né, dos nossos pecados, dos pecados que os outros cometem conosco e do pecado do mundo, que também influencia muito no nosso comportamento, na nossa estrutura de comportamento. E aí juntou uma coisa e outra, e a Joana Rafael teve aqui esses dias e falando também do projeto Escolhas e da participação dela nessa questão do movimento negro, de amparar a criança e o adolescente já mais dessa área que precisa de referências. Eu falei, vou falar de racismo, mas eu queria falar de racismo com quem entende de racismo, por uma gama de contextos, entende? Pela parte da teologia, pela parte histórica e pela parte de vida também, né? De uma forma consciente para a gente bater esse papo aqui. E graças a Deus que vocês conseguiram alinhar as agendas. E eu quero desde já agradecer, porque eu vou ficar de mediadora, porque são dois historiadores, tanto um quanto o outro tem a história como profissão também, né? Eles são historiadores, então eles têm muito para enriquecer o nosso papo aqui. Nós somos colegas de turma, pastora. E colegas de turma. Então vocês estão tudo em casa. Estão tudo em casa. Exatamente. E eu quero então apresentar os dois. Por ordem alfabética, o Boris Souza, pastor batista, marido de Fernanda e pai de Caio e Elis. Caio e Elis. Ele pastoreia a Igreja Batista Geração Eleita. Geração Eleita aqui em Campos dos Goytacazes. É professor de história também. Tem mais alguma formação, Boris? Tenho a especialização em literatura, memória cultural e sociedade pelo IFE, Instituto Federal Fluminense. Então é a pessoa, né, gente? Viu? Como é que Raquel não é boba? Então. E o Wendell Oliveira, que é pastor da Igreja Batista em Campo Limpo, marido de Nayara, é isso? Isso. Que é a Fernanda e a Nayara. Os caras são bons. Eu tava quase ponhando as fotos de vocês lá com as meninas, porque olha, ia ficar. Entendeu? E ainda não é papai, né, Wendel? Ainda tá só na curtição ainda. É também professor de história, teólogo, pastor, tá aí graduando em administração, que descobri ontem. E qual a sua especialização, Wendel? Ensino de filosofia e sociologia. Então a gente tem aqui muita coisa para aprender com esses dois, né? Então vou deixar vocês à vontade. Por ordem, então, de ordem alfabética, eu vou só ler essa parte que eu queria aqui dos comentários do livro, só para dar uma cadê? Aqui. O pecado que cometem contra nós. Esse livro aqui, tá? Ó, eu tô lendo. A queda produziu um segundo motivo para não termos relacionamentos saudáveis. O pecado que cometem contra nós. Não somos apenas perpetradores do mal, mas também vítimas dele. Somos pecadores, mas também sofremos com o pecado dos outros. A Bíblia apresenta muitos casos desse princípio. Por exemplo, Deus disse: castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Êxodo 20, versículo 5. Qualquer pessoa que venha de uma família com um alcoólatra pode confirmar isso. No mundo caído, o inocente sofre com o mal dos outros. Por que os inocentes sofrem? Os inocentes sofrem por causa do amor. Deus criou o amor para que viesse de nosso livre-arbítrio. Ele não queria ser amado por medo ou complacência. Ele queria ser amado por gratidão. Mas o amor tem seu preço.
Quando o amor é gratuito, as pessoas têm liberdade para não serem amáveis. Caso contrário, ele seria forçado. Por causa dessa liberdade, muitos já foram atropelados pelo rolo compressor do egoísmo dos outros. Como os pecados cometidos contra nós destroem os relacionamentos construtivos, basicamente destruindo a nossa capacidade de nos relacionarmos com o outro de maneira equilibrada. Esse dano acontece durante toda a vida, mas começa na infância, na fase do desenvolvimento. Vejamos as 4 maneiras pelas quais o pecado cometido contra nós pode afetar o nosso desenvolvimento. O processo de ligação afetiva é interrompido, os nossos limites não são respeitados, não somos vistos integralmente como pessoas com qualidades e defeitos e o nosso processo de amadurecimento é prejudicado. Qualquer um desses pecados que cometem contra nós pode afetar nossa capacidade de criar relacionamentos com pessoas confiáveis. Então, a tônica do racismo aqui pra gente, o Wendel e Boris, que eu acho que vai ser um ponto comum, é que racismo é pecado. Sim ou não? Com certeza. Né? Então, é um pecado que alguém comete contra o outro. Perfeito? Então, é dentro dessa tônica aqui que a gente vai trabalhar. Como lidar com isso quando você é a vítima, e eu não vou colocar entre aspas, porque é vítima mesmo. Quando lidar contra isso, quando a vítima começa a virar o agressor por conta de uma resistência, de não ser machucado, enfim, porque é isso que o livro vai tratar. Quando nós somos machucados, nós passamos a machucar e não querer se relacionar, e isso acaba se perpetuando pelas gerações, porque a gente vai criando essa consciência no outro, nos filhos, nos netos, e isso acaba seguindo. Como que a gente para isso? Então, Boris, suas considerações dentro do que eu li e do que você já entende aí sobre racismo estrutural, porque é sobre isso que eu quero falar. Porque o racismo estrutural, a nossa estrutura de pecado, ele favorece muitas coisas, inclusive o racismo. Bom dia. Bom dia. Bom, começando pelo fato, né, de que todos somos pecadores, né, e cada um vai manifestar pecado de uma forma. Racismo vai ser uma delas. Algumas vezes pessoas vão buscar justificativa para o racismo, né? Podem ser justificativas a nível de se dizer existir uma raça superior à outra. Nós já vimos aí na história, existem algumas justificativas que dizem respeito à teologia, mas eu creio no seguinte, eu creio que pessoas que são encontradas pelo amor de Deus, são transformadas no coração dessas pessoas, não há como haver o racismo. Na verdade, o próprio Espírito Santo trabalha e as convence de tal forma que, se um dia houve, elas mudam. Então, eu tive uma experiência alguns anos atrás, onde eu tinha um colega, um amigo, a gente sempre estava ali dialogando constantemente e, vamos dizer assim, de uma forma bem sutil. Ele era bem resistente, se dizia ateu, mas de uma forma bem sutil eu ia evangelizando, né? E ele foi e começou falando algumas coisas comigo, né, no que diz respeito ao nosso relacionamento. E que coisas foram essas? Bom, a primeira delas, ele pegou e falou: rapaz, antes de conhecer você, eu achava que crente era tudo hipócrita. Mas a segunda delas foi a que mais me chocou. Ele falou assim: rapaz, depois que eu passei a te conhecer com profundidade, eu passei a enxergar uma coisa diferente em quem é da raça negra. Aí eu, por quê? Não, rapaz, porque antes eu achava que preto era tudo burro. Então, na verdade, Jesus, ele entra nas nossas vidas, primeiramente, e vai haver a seguinte questão também, a questão de como você se enxerga, se projeta
baseado no que a Bíblia diz, no que você conhece de você mesmo, no que você transmite às outras pessoas, e a partir daí, a partir de então, você vai, vamos dizer assim, experimentar as diversas respostas que você pode vir a ter. Estruturalmente, a gente sabe que em diversos locais, em diversas situações, a gente pode vir a passar por racismo, por situações de racismo. No entanto, não necessariamente nós precisamos aceitar, nós não precisamos abaixar a cabeça, mas nós precisamos estar conscientes daquilo que somos, daquilo que temos, e principalmente do Jesus que está dentro de nós, para que possamos continuar avançando. Com esse Jesus dentro de nós, não somos impedidos de conquistar nada. Podemos sempre ir em frente, tendo a certeza de que somos vitoriosos nele. Boris, você nasceu em lar já cristão? Praticamente, não é? O Wendel também, né? Vamos dizer assim que meus pais se converteram quando eu tinha 2 anos de idade. Sim. Wendel? Sim. Mas o racismo existe, né? Existe. É algo que não pode e não deve ser negado, né? A própria negação do racismo já é uma das coisas que faz ele se perpetuar na sociedade, né? E por muito tempo se negou o racismo no Brasil, falando aí de uma falsa democracia racial que existe no nosso país, onde negros e brancos sempre conviveram numa perfeita harmonia. E nós sabemos que isso não é verdade, né? O racismo ele está presente na sociedade e muitas pessoas até mesmo nem sabem o que é que o racismo significa, né? É uma falsa teoria que afirma haver uma classificação entre seres humanos, como se houvesse seres humanos de primeira categoria e seres humanos de segunda categoria. E reforça a ideia de que os que são de primeira categoria teriam o direito de dominar sobre aqueles que estão embaixo. Então, ele existe, e quando a gente fala sobre racismo estrutural, né, isso significa que o racismo ele se encontra na própria base da sociedade. Então, a gente observa o racismo em toda a nossa história, em todas as nossas instituições e nas nossas relações pessoais. E por ser estrutural, ele também se faz presente dentro da igreja, né? Por mais que não deveria estar, por mais que todos nós temos a consciência, e a Bíblia deixa muito claro que é pecado, mas o racismo se encontra, infelizmente, dentro das nossas igrejas também. Negar isso, então, seria uma hipocrisia. Hipocrisia e fortalecer o próprio racismo, né? Porque aquilo que não existe, você não tem como lutar contra, né? Então, nós precisamos entender que ele existe, localizar onde ele está, como ele se manifesta. É que nem a ideia do diabo, né? Tem uns que não gostam de falar do diabo, outros dizem que ele não existe, outros dizem que você demoniza tudo. Enfim, mas se ele não existe, eu não tenho um inimigo. Então, eu não vou me armar para atacar esse tipo de pensamento, né? Vocês dois trabalham no âmbito escolar. Sim. Né? E me conta um pouquinho, vou começar por Wendel e depois eu passo para o Boris, dessa percepção do racismo estrutural no âmbito escola, para depois a gente passar para a igreja, mas no âmbito escola, como que se trabalha isso dentro da escola? Assim, a gente percebe de várias formas, né? Primeiro, o fato de se ter poucos professores negros, isso é uma realidade. Eu trabalhei um tempo numa escola particular e já em séries finais, e um aluno chegou e falou: olha, professor, você é o primeiro professor negro que eu tive em toda a minha fase escolar, isso já nos anos finais. E então você vê poucos profissionais negros, né, ainda é minoria, e a própria questão social, né, dos alunos, né, infelizmente, né, eu e o Boris trabalhamos hoje exclusivamente em escolas públicas e a gente percebe, né, essa questão do negro estar em camadas sociais, digamos assim, menos favorecidas,
né? Isso é muito, muito claro, assim, dentro da escola, e manifestações de racismo também, de maneira muito sutil, mas com brincadeiras, piadas, algumas questões assim, né? A gente vê também o racismo se manifestando no âmbito escolar. Com essas coisas não se brinca, né? Exato, né? Mas infelizmente ainda é muito normal, né? Justamente por ser estrutural, é uma coisa meio que automática, né? A pessoa, ela brinca, ela tem uma atitude racista, mas ela não pensa, eu vou cometer um racismo contra fulano. Não, é uma coisa muito automática porque já está muito presente na sociedade e no nosso dia a dia. E eu fui criada, deixa eu compartilhar um negócio com vocês. Eu fui criada com a minha família, ela é. Eu fico até desesperada para tentar definir a minha família, porque assim, o racismo não foi uma coisa que eu convivi. Eu nunca ouvi isso, até porque eu nunca tive isso na minha. Eu sempre vi o outro como igual. Meu pai é a mistura de índio com negro. Então, né? Minha mãe é branca do olho verde, mas o meu pai é mistura de índio com negro. E isso foi muito comum na minha casa, então não existia diferenciação. Tá dando para entender o que eu estou tentando explicar? Sim. Então, entender racismo estrutural para mim foi uma coisa mais tardia. Quem me ensinou racismo estrutural de verdade mesmo, foi Suelen. Eu pastoreei Tapera tem 8, 9 anos que eu fui para Tapera, né? E saí de Tapera fez 2 anos, tem 10 anos que eu fui para Tapera. Racismo estrutural mesmo, eu fui entender ali. Porque a Suelen sentou comigo e falou assim: olha, a vida é assim. Eu faço trabalhos de modelo, às vezes, fotográfico, e a coisa é tão absurda que nem maquiagem pra gente tem, e todo mundo ali sendo tratado de igual forma, mas a gente, se você quiser, você faz a sua pele em casa, e você já vem com a sua pele pronta, entendeu? E aí você tem que se virar, uma coisa que só pensa em um mundo. Meus amigos, eu sou de Baixada Fluminense, eu, então, para mim, era uma coisa assim, muito absurda. Era realmente muito absurda. Então, por ignorância, por isso que eu acho isso importante falar, sabe? Por ignorância, a gente comete coisas, Boris e Wendel, que a gente realmente não sabe, porque eu realmente não sabia. É como se eu tivesse me convertido nesse aspecto agora. Né? Quando a gente tem consciência do pecado, da justiça do juízo, a gente se arrepende. Porque eu Uhum. falo assim, eu posso ter cometido assim muitas coisas e ainda posso cometer, porque simplesmente isso não foi incutido na minha mente. É interessante, né, essa falta de percepção que o racismo estrutural gera, né? Ele é estrutural porque ele está presente em todas as esferas da sociedade. Mas uma outra característica do racismo brasileiro é a sutileza. Se nós Sim. compararmos o racismo brasileiro com o americano, por exemplo, que é escancarado, né? Ou com a questão do apartheid na África do Sul, que era também escancarado, né? O nosso racismo é muito diferente. Né? Ele tem as suas características próprias, que ele se camufla numa falsa democracia racial, mas nas entrelinhas, diversas atitudes racistas são praticadas na sociedade e que geram opressão da mesma forma que o racismo escancarado também gera. Aí eu estava refletindo sobre isso hoje, estava comparando o racismo brasileiro com o coronavírus. Né? Porque é estrutural, porque está espalhado em todo canto, mas é um inimigo invisível. Então é difícil de você combatê-lo. Né? Então ele está por aí, né? Mas a gente às vezes não percebe, mesmo que a gente mesmo reproduza. E uma coisa até um pouco polêmica é que, às vezes, os próprios negros reproduzem falas racistas. Eu, essa semana, estava num debate também com o pessoal da juventude da PIB Goitacazes, falando sobre preconceito de maneira mais generalizada, assim, na igreja, e aconteceu um fato engraçado comigo, né? Triste, mas eu sempre levo de boa. Eu fui a um culto, uma vez, e num lugar, assim, era um culto especial, né? Uma celebração muito chique, assim, poderíamos dizer, e eu cheguei no culto de terno. E ao entrar assim na portaria, não era numa igreja, era num centro de convenções, e um segurança negro chegou para mim e falou: "E aí, negão, você vai tirar a segurança com a gente também?" Então, tipo assim, um negro de terno, né, não poderia ser um convidado para aquela celebração, né, de pessoas
digamos assim, da alta sociedade. Então, o negro de terno ali seria segurança, né, ou garçom, ou qualquer outra coisa, e eu ouvi isso de um negro. Né? Então, para você ver como que é muito espalhado na sociedade que até mesmo os próprios negros, de certa forma, em algumas situações, reproduzem discursos racistas. Fala aí, Boris, sobre isso um pouquinho. Bom, Da tua vivência, dessas coisas assim. Olha, a questão da vivência, vamos dizer assim, existem situações que a gente passou, inclusive, desde criança. No entanto, a gente não se deixou abalar por isso, né? Mas, tipo, em todo momento, você percebe o racismo estrutural, às vezes nem palavras, mas no olhar, como o pastor Wendel falou, ele é sutil. O racismo aqui, muitas vezes, ele está ali numa brincadeira. Seja você pegar, chamar o cara de negão, ou seja, você pegar, fazer uma brincadeira. A gente estava falando da escola, né? Eu me lembrei de um caso aqui muito específico, de uma aluna, de uma escola que eu trabalho hoje ainda, e que ela tinha um apelido lá, né? E esse apelido era Bolim Queimado. E aquilo dali, tipo, arrasava com a menina. Ela enfrentava todo mundo, todos aqueles que vinham tentando tirar sarro dela, ela não levava farinha para casa, mas quando chegava nesse ponto específico, né, porque, perdão, quando chegava nesse ponto específico, ela desabava. E aí, por vezes, sempre tinha interferência de quem estava em sala de aula, ou também interferência até mesmo de direção em determinados casos, que realmente o pau chegava a quebrar, mas, em suma, as pessoas fazem, alguns sem se dar conta, outros não. Outros fazem, tipo, eu estou brincando. Mas, na verdade, mesmo. é ignorância. Aqui, gente, só um instantinho, dá uma pausa aqui. Roldão de Medeiros Filhos é pastor também, meu amigo, lá da Baixada Fluminense, e é historiador também. E também trabalha em colégio, em escola pública. E ele colocou aqui para vocês dois, então é de colega para colega, eu vou sair da história e vou jogar para vocês aí. Bom dia a todos. Yuval Noah Harari afirma que caminhamos para a desconstrução do conceito de humano, da desconstrução do conceito de humano. Diante dessa constatação do autor, é possível que ocorra intensificações dos racismos nos dias, anos e décadas que virão? É possível que essa desconstrução que tem sido trabalhada, ela possa intensificar o racismo nos anos e décadas que virão? O que vocês acham aí? Vai, Boris. E passa pro Wendel a bola depois. Eu acredito que tudo vai depender da reação que se haverá de ter em relação a isso. A questão é, nós vamos aceitar a desconstrução sabendo que ela existe? Eu creio que o ponto é esse, né? Nós não podemos aceitar essa desconstrução. Fala aí, Wendel. Eu concordo com o Boris, né? Eu acho que a nossa atitude que vai determinar o rumo que a história vai tomar. Né? E, por outro lado, eu acredito que hoje existe muito mais espaço para se falar sobre diversos assuntos, para se conscientizar sobre diversas situações. Então, eu acho que, na medida que o debate público sobre o tema, né, seja racismo e tantos outros problemas que afetam a sociedade, à medida que o debate público se tornar mais amplo e mais consciente, a gente consegue caminhar na contramão desses problemas. A gente vive, sim, um tempo de acirramento, né, de diversas polarizações na sociedade, seja política, seja racial, seja questão de gênero, mas eu acho que à medida que a própria humanidade conduzir esse debate, e aí
né, tá muito na mão de quem é produtor de conteúdo, seja um professor que está na sala de aula, um pastor que está numa igreja, pessoas que estão na rede social, que hoje aí abre, né, oportunidade para muitas pessoas falarem. Eu acho que à medida que nós conduzimos esse debate para a conscientização mútua, a gente pode caminhar, né, na contramão para impedir esse acirramento das relações e, né, esse aumento do racismo, da discriminação e tantos outros problemas que afetam a sociedade como um todo. O Daniel Conta, que é o nosso diretor executivo de missões estaduais, ele entrou aqui dizendo que infelizmente nós falhamos e não sabemos como ser humanos ao diferenciarmos e qualificarmos aquilo que Deus vê simplesmente como raça humana. Não consigo conceber a ideia de racismo, principalmente no contexto eclesiástico. Mas dentro do gancho que eu puxei da leitura, o pecado está aqui, né? E todas as nuances de pecado que possam, que o homem é criativo no que tange a pecado, está sempre aparecendo uma moda nova, né? E o racismo não deixa de ser uma dessas nuances que às vezes veladamente, vou tocar na ferida aqui, porque as pessoas falam que a gente não fala, né? Sobre o racismo, eu vivi uma coisa interessante, foi lá no Despertar, na JBB, porque houve uma celeuma, fala, não fala, fala, não fala, fala, não fala, e não deixou de ser falado, porque a turma quis bater um papo, e a liderança estava ali, tanto o Sócrates, quanto nos nossos lá eu estava, Pedro Salvador estava, a gente sentou numa roda de conversa com a galera, e foi um momento muito legal, muito marcante, mas você vê a ferida que realmente existe, e é o que o Wendel fala. Quanto mais você deixa de falar, mais você legitima a coisa. Porque, assim, eu ouvi coisas absurdas do tipo, assim, para você cantar no coral, você não pode ter esse cabelo. Você tem que, ou alisa ou você prende, porque vai destoar no meio dos outros. Sabe? São coisas assim que eu falei assim, gente, não dá. Isso é absurdo. Ou esse turbante aqui não tá bonito porque tá lembrando um outro tipo de religião. Turbante é um acessório. Sim. Deixa eu usar o turbante. Eu tô ensaiando usar o turbante, que eu acho lindo, maravilhoso. Falei pra Suelen que quando ela casar, provavelmente eu vou de turbante. Mas eu tenho direito de usar, é um acessório. Então, quer dizer, se só quem tem direito de usar é uma certa segmento religioso, isso é uma coisa absurda, né? E você vê também, aí eu vou jogar desse lado, que as próprias pessoas, e é o que o Wendel falou, às vezes as próprias pessoas são racistas, ou as próprias pessoas, no afã de se apropriar dos seus direitos, elas mesmas segregam direitos de usar certo tipo de música, certo tipo de fala, certo tipo de paramento, de roupa. Se o outro lá achou que o Wendel estivesse de terno, é porque ele ia ser segurança, porque o negão de terno, né? Ia ser segurança. Aí eu me lembro do tio de Wendel, que eu ia fazer uma piada fácil, GG, ia fazer uma piada fácil, né? Alguém lembrou aqui esses dias, foi pastor Rogério. GG chegou numa assembleia de convenção, todo de terno branco, paramentado, pastor Geraldo Jeremias, né? E aí ele pegou e falou assim, só tem uma coisa a dizer, não vote em branco. Foi a campanha dele, não vote em branco. E aí todo mundo caiu na risada. Mas assim, é fazer chacota com a chacota que deveriam fazer com ele, né? Com o racismo estrutural. Deveriam, porque é o racismo estrutural. Mas também esse perigo da polarização para o outro lado, Wendel. Da gente montar uma igreja só para preto, vamos botar assim. Esse tipo de roupa é só preto que usa, esse tipo de linguagem é só preto que usa, esse tipo de cabelo é só preto que deve usar. Então, nessa nossa linguagem de querer equidade, às vezes a gente não segrega para o outro lado? Concordo plenamente. Hoje existe muito esse debate também, né, sobre apropriação cultural. O que é do negro, o que é do branco é do branco. Nós vimos um caso há pouco tempo de uma moça, né, branca que estava com um turbante no metrô, e aí vieram moças negras e tiraram o turbante da cabeça dela. Olha, você não tem o direito de usar isso daí. E movimentos negros que criticam, por exemplo, uma mulher negra que alisa o cabelo.
que clareia o cabelo, né? Eu acho que os dois lados estão errados nisso daí. Eu acho que o indivíduo é livre para usar aquilo que ele quiser usar, né? A partir do momento que ele não desrespeita o outro. Então, se eu sou um homem negro e quero me vestir, né, como os brancos normalmente se vestem, isso é um problema meu. Isso não vai me deixar mais menos negro, né, ou mais branco, ou tirar a minha dignidade enquanto ser humano, ou tirar até mesmo a minha identidade enquanto negro, e me identificar com as lutas, com os problemas que os negros enfrentam. Então, eu acho que toda padronização, né, quando se fala sobre seres humanos, ela é negativa, né? A partir do momento que eu quero que o negro se comporte como um branco para que ele seja mais aceitável. O teu cabelo, né, crespo não está bonito para você participar desse coral. Você precisa alisar ou prender o teu cabelo. Isso está errado. Mas o contrário também não é legal. Quando um grupo negro diz que uma mulher negra ela tem que usar o cabelo crespo, ela não pode alisar o cabelo, né? Ou o negro não pode casar com um branco, que está envergonhando o movimento. Eu acho que no Evangelho, todas essas características, né, elas devem ficar em segundo lugar. Então, né, eu acredito que na igreja nós vamos focar muito na liberdade do indivíduo, né, de ele ser quem ele quiser ser, na medida que ele vai ser alguém parecido com Jesus. Mas na questão de estilo, de vestimenta, né, isso aí é uma questão que está em segundo lugar. Né? Então, né, eu acho que é uma grande perda de tempo. E, pelo contrário, eu acho que à medida que os negros fortalecem essa discussão, né, de o negro tem que se vestir como negro, tem que andar com o negro, tem que casar com o negro, a gente está favorecendo o acirramento, a polarização, e isso acaba fortalecendo o racismo ao invés de combatê-lo. Né, eu penso dessa forma. E aí, Boris? Eu vejo que nós estamos em um tempo onde desejam, por intenção de alguns, outros caminham nessa linha acreditando estarem defendendo um ideal, né? Onde realmente desejam acirrar essa polarização. Eu acho que a gente entra aí em um outro mérito, né? Acaba entrando na esfera do mérito político, né? Ou da discussão, né? Político-ideológica. No entanto, vale a pena frisar o seguinte, né? Tudo aquilo que é dividido é conquistado. Então, na verdade, nós estamos em um tempo onde nós, como população, temos de entender de maneira clara quais são os nossos direitos e lutarmos para que possamos ser contemplados com isso, né, com esses direitos. No entanto, nós precisamos enxergar o que é prioridade na discussão do que tange ao racismo, né? Voltamos a ele. Né? Por quê? Não adianta eu ficar, pelo menos eu enxergo desse ponto, eu discutindo o que é apropriação cultural, o que é de um grupo, o que é de outro. Na verdade, cada um vai se manifestar como deseja e, como posso dizer, cada um vai se manifestar como deseja, tendo, na verdade, de ser impedido, tendo, na verdade, de se lutar contra o racismo em si. Eu não posso ser desprezado, eu não posso ser maltratado, dentre outras coisas, por causa da cor da minha pele. Agora, aquilo que se torna secundário é outra história, outro nível, outra discussão. Como que as redes sociais potencializam atos racistas? Eu queria, nessa pergunta do Roldão, do pastor Roldão, fazer um gancho com uma coisa que a gente não é levantar bandeira nem nada, mas às vezes a inocência, que acho que a gente não percebeu, a potência que rede social tem. E a gente viu uma situação assim muito complicada de um casal de pastores lá do sul, esses dias, que numa brincadeira de casal, a fala do pastor foi uma fala infeliz, a igreja já se
já se manifestou pedindo desculpas, e ele também já se manifestou pedindo desculpas, mas enfim, foi uma coisa que a rede social ela potencializa de tal forma. E nós vivemos, o mundo é o seguinte, você pode fazer 99 coisas certas e você faz uma coisa errada e você vai ser julgado por essa coisa errada, quer dizer, o padrão de perfeição é tão grande que você não pode errar de jeito nenhum. Então isso acaba potencializando, e esse pastor, numa brincadeira, disse que a esposa, né, estava num lugar onde só tinha sujinho, encardidinho, e de repente ela chegou lá. Ele usou esse linguajar racista mesmo, e ficou assim muito estranho, né? Como que a rede social pode potencializar atos racistas? Eu acho que isso aí é uma fala para a gente começar a... Nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, a gente está vendo que a rede social ela tem facilitado muito a nossa comunicação com a membresia da nossa igreja, com as comunidades de fé. Elas têm nos dado assim visibilidade para que o evangelho realmente seja expandido de uma outra forma. Ela tem sido assim nossa aliada nessa situação. E agora a gente vê que tudo aquilo que a gente fala precisa ser muito mais mastigado, mais ruminado. Então, nessa hora aqui é a hora da conscientização. Eu queria que vocês, meus dois colegas, me ajudassem nesse gancho do Roldão a mostrar para as pessoas o valor que tem a palavra na rede social hoje, que a gente não pode perder nem um pinguinho, a gente tem que estar antenado, né? Então, Boris, como que as redes sociais elas podem potencializar atos racistas, e depois a gente passa para o Wendel. Elas podem potencializar, né, à medida do seu alcance para aqueles que realmente defendem ideologias racistas. Vai ser um meio aonde, querendo ou não, eles poderão alcançar outros, poderão estar conectados entre si, de forma a, aparentemente, fortalecer um movimento. O pastor pode falar de racismo na internet sem parecer ou racista ou militante, polarizar isso aí? Ele pode falar sobre esse assunto? Ele deve falar sobre esse assunto? Ou ele precisa se resguardar? O pastor ele deve falar, escolhendo as palavras de maneira sábia, para que ele possa, na verdade, combater, ainda que não como militante. Ainda que ele não é um como militante da causa, né? Ele é um militante da causa de Jesus. Quando eu iria falar sobre militância, como eu disse, de questões político-ideológicas. Uhum. Wendel, como as redes sociais potencializaram os atos racistas? Achei bem interessante essa pergunta do Roldão. Primeiro, a rede social ela funciona muito como um escudo. Muitas pessoas têm coragem de falar na rede social aquilo que elas não teriam coragem de falar no cara a cara. Então a gente observa, né, vários atos racistas que acontecem nas redes sociais, com algumas pessoas famosas. Talvez o ato recente mais famoso foi com a Maju Coutinho, né, uma negra, né, de sucesso aí no jornalismo, e várias pessoas colocaram nas redes sociais, né, que o lugar dela não era ali, que ela era uma escrava, o que essa negra está fazendo aí. Então talvez essas pessoas, né, aproveitaram uma certa proteção que a rede social dá. Ela pode criar um perfil fake, ela não bota a cara dela, não bota o nome dela, e ela consegue colocar para fora os seus pensamentos negativos. Então, de certa forma, a rede social ela potencializa, porque muitas pessoas se sentem mais seguras para expressar o seu racismo na rede social. E aí, deixando de ser sutil, se tornando um racismo mais escancarado. E, por outro lado, a rede social também pode potencializar a luta contra o racismo, né? Que aí são encontros como esse que estamos tendo aqui, e tantos outros, né? Que servem para conscientizar. E um outro fator também, para revelar o racismo. Aquilo que o Will Smith falou sobre o assassinato do George Floyd, né? O racismo ele não aumentou, agora ele está sendo filmado.
Então, um ato racista hoje ele também se torna muito mais público, muito mais conhecido, fica mais fácil de se combater. Então, da mesma forma que a rede social pode potencializar o racismo em si, né, porque muitas pessoas se sentem mais seguras para expressarem o seu racismo na rede social, a rede social também pode potencializar a luta contra o racismo através, né, revelando os racismos que acontecem e através da conscientização. O Daniel Conta fala que uma boa discussão seria essa da questão cultural. É preciso que haja manutenção da cultura sem que haja sincretismo na religião. Grande parte da discussão nesse tempo se dá ao fato de alguns, na ânsia de se pronunciarem, acabam colocando todos como irmãos. Fecho com Borges que aí só o Evangelho e os princípios do Cristo nos farão entender que o pecado é transcultural e que nós cristãos precisamos amar indistintamente, mas sem concordar com o pecado praticado por todos. O que, sem arrependimento, deixa eu ver aqui, porque aqui cortou. Peraí. Sem arrependimento, não nos torna filhos de Deus. E o Roldão, em cima disso, que eu vou puxar, diz assim: existe alguma matriz teológica / denominacional, históricos, reformados, neopentecostais, onde discursos e posturas racistas são mais recorrentes? Quem responde essa? Eu acredito que sim, né? Por incrível que pareça, qual é a religião mais negra do Brasil? É os evangélicos pentecostais, né? O pentecostalismo é o grupo religioso mais negro do Brasil, não são as religiões afrodescendentes. E, infelizmente, se nós analisarmos a história... Isso, hein? Né, ninguém talvez nunca tenha pensado. Existem alguns textos sobre isso, né, mas existem mais negros, né, na Assembleia de Deus do que no Candomblé ou na Umbanda. E se a gente analisar um pouco a história de grupos evangélicos históricos e reformados, né, batistas e presbiterianos, nós vamos observar nesses grupos muitas falas racistas, até mesmo a Igreja Reformada da África do Sul apoiou o apartheid. Né? Então você tem as igrejas históricas e reformadas, uma matriz, né, cultural anglo-saxônica, né, América do Norte e Europa, que historicamente cultivavam um discurso racista, e então, infelizmente, a gente observa, sim, que existem grupos evangélicos onde o racismo é mais recorrente. Aí eu não sei se os históricos ou reformados, qual dos dois é mais, mas eu sei que o pentecostal é o menos, né, porque é, de fato, o grupo religioso mais negro do Brasil. Fala aí, Boris. Eu vejo que esse alcance, né, das igrejas pentecostais se deve muito aos contextos onde elas estão inseridas, né? Vamos falar de uma maneira geral, aonde você vai tem uma igreja pentecostal, tem uma Assembleia de Deus ou alguma outra denominação, né? Então, isso, vamos dizer assim, de uma certa forma, democratiza o evangelho pregado pelos nossos irmãos pentecostais a essas pessoas. No entanto, eu gostaria de fazer uma fala aqui, né? Eu creio que muito do que é discurso racista a nível de denominações históricas, durante muito tempo foi legitimado por um erro teológico gravíssimo, falando sobre a descendência de Cã, filho de Noé, no que diz respeito a Cã ser negro, sua descendência ser negra, e, portanto, a partir do momento que ele teria visto a vergonha de seu pai, ele foi amaldiçoado, sendo escravo dos seus irmãos, né? Então, justificaram teologicamente, de maneira errada, dessa forma. E assim passaram a justificar uma certa inferioridade do negro. No entanto, quando nós vamos ao texto bíblico, nós podemos ver claramente lá que o texto diz: maldito seja Canaã. E existem lá algumas possibilidades no que dizem respeito
a essa maldição de Canaã. Uma delas é dele realmente ter visto lá, então, seu avô, Noé, nu, e dele não ter coberto a vergonha de seu avô, dele possivelmente ter zombado. Outra possibilidade é dele ter abusado, do seu avô, enfim. Maldito seja Canaã, não por causa da cor de sua pele. Maldito seja Canaã por causa da perversidade dos seus atos. Então, isso tem de ficar claro, essa separação, e de maneira que se repense, para aqueles que hoje ainda podem vir a acreditar dessa forma, o racismo, de forma que se possa cada vez mais, vamos dizer assim, avançar para a aceitação, digo a aceitação do negro como um irmão comum, sem distinção. Entendi. Deixa eu ver aqui que tem mais alguns comentários, que chega aqui uns comentários assim, muita gente concordando tanto com as falas do pastor Wendel, mas do Boris, e eu estou puxando aqui só alguns que podem permear. Eu mostrei para vocês um vídeo que eu já comentei aqui, mas eu não tinha mostrado, que eu queria mostrar para a turma, porque a gente já está caminhando para o final, e eu queria agora, depois da gente falar historicamente, teologicamente, sociologicamente, filosoficamente sobre o racismo e entender que ele realmente existe, a partir de agora, eu queria palavras pastorais a respeito de sou negro, sei que as pessoas me ferem, e eu vou agir dessa forma porque eu quero construir relacionamentos saudáveis. Porque o que a gente vê é que essas pessoas que gritam pelos seus direitos, elas estão feridas, e a gente precisa legitimar a dor dessas pessoas, porque realmente é doído. É doído eu ouvir que o meu tipo de cabelo não é condizente com o coro que eu vou cantar. Quer dizer, eu não preciso ter uma voz boa, eu preciso ter um cabelo bom. É uma coisa absurda. Eu realmente fico assim, tentando entender como é que a mente humana trabalha numa hora dessa. E aí, a partir desse vídeo que eu mostrei para vocês em off, que eu vou mostrar para a turma agora, que é o teste da boneca, que eu falei tanto pro pessoal, que eu fui procurar um legendado, a gente vê como que a coisa já vem. A gente nasceu no pecado e como que a gente ensina esse pecado para as crianças e como isso dói nelas, inclusive nelas, esse tipo de coisa. Peraí que o Roldão falou um negócio aqui também. Existem pregadores que afirmam que somos escravos de Jesus. Os batedores podem comentar. Obrigado pela atenção e boas respostas. Quer comentar, gente? Quer comentar, Wendel? Interessante essa fala, porque a gente, quando trata do evangelho, a gente tem que lidar com categorias bíblicas, né, de discurso e de pensamento. E às vezes a gente comete um anacronismo, que é julgar alguma coisa do contexto bíblico com a mentalidade de hoje, né? E aí, né, é um problema. Por exemplo, pessoas que acham errado a Bíblia falar, né, de trevas e luz como se isso fosse um discurso racista. Mas você tem que entender nessa fala no contexto onde ela foi escrita. Essa questão de sermos escravos de Cristo, né, Paulo fala isso diversas vezes. E interessante que, no contexto bíblico, o fato de ser escravo de Cristo é ser um escravo por opção. É você falar, né, eu abro mão da minha vontade, eu abro mão dos meus direitos para servir alguém melhor do que eu, que não me oprime. Então, não tem nenhuma relação com a escravidão negra. Então, a gente tem que tomar cuidado, né, de algumas pessoas querem ressignificar a Bíblia, tornando a Bíblia mais palatável, mais branda, querendo deixar o evangelho mais bonito do que ele já é, né, para tentar, digamos assim, ficar menos ofensivo para a sociedade de hoje. Mas eu acho que isso não procede, né? Porque o evangelho é a mensagem mais bonita que existe e nós temos que compreender as narrativas bíblicas dentro do contexto que elas foram ditas. Então, ser escravo de Cristo é algo muito bom, né? Porque o nosso Senhor é o mesmo que nos chama de filhos e nos permite chamá-lo de pai, e não nos oprime, pelo contrário, ele amplia, né, a nossa vivência, ele levanta a nossa vida
Então não é nada depreciativo e não tem nenhuma relação com a escravidão negra, né? Mas também que só vai ser entendido à luz do Espírito Santo de Deus, né? Exatamente. Então Exato. o debate é muito longo, né? A gente tinha que ficar aqui a manhã toda, porque um dos grandes problemas que eu vejo na luta contra o racismo que a igreja opera é usar como ponto de partida os pontos de vistas político-ideológicos e não os pontos de vistas bíblicos, né? Sim. E aí é problemático, porque eu julgo a Bíblia de acordo com a minha política, com a minha ideologia, ao invés de fazer o contrário, julgar a minha ideologia de acordo com a Bíblia. Então, se a minha ideologia vier primeiro, eu vou querer ressignificar a Bíblia. E muitas vezes cair em heresia. Mas se a Bíblia vem primeiro, eu vou ressignificar a minha ideologia. E aí conseguir ter uma caminhada mais justa e mais efetiva na luta contra as injustiças sociais. Vamos ver o vídeo? Vamos lá. Which doll is the black doll? And which one is the white doll? Which doll is the pretty doll? Which doll is the nice doll? Which doll is the bad doll? Which doll is the nice doll? And which doll is the bad doll? And why is that doll pretty? Because she's white and she has 2 eyes. Which doll is the ugly doll? Why is that doll ugly? Because he's black. Which doll looks most like you? Like me. Yeah, which one looks like you? And that one, Okay. that doll. Então, a Bíblia diz assim, olha, ensina a criança o caminho que deve andar, porque ainda quando for velha ela não vai se esquecer dele. E a gente sabe que muitas pessoas não têm o privilégio de conhecer a Cristo na tenra idade. Mas a gente sabe também que mesmo na tenra idade, é muito comum a gente ouvir, eu vou usar o nome do Jackson aqui, que é o nosso presidente de juventude, porque é meu amigo e eu estou falando algo que é verdade e ele pode constatar, de ser instruído da seguinte forma: mantenha o cabelo curto, não usa touca, se você vê polícia, não usa blusa por fora, não coloca o celular, e não responde, não olha no olho. As crianças já são induzidas a um certo tipo de comportamento que fere. Você vê isso nitidamente no rosto da menina, da última menina, quando perguntam para ela qual boneco mais parece com você, e ela precisa constatar que é tudo aquilo que no imaginário dela já foi construído como algo negativo. E a Josete botou aqui, tristeza e espanto nos olhos da garotinha quando ela vê que aquilo ali é ela. E se você quiser procurar, você que está me ouvindo agora aí, mais desses testes, você vai ver um de Angola que a menina pega e é maiorzinha, ela recusa dizer que alguma boneca se parece com ela porque é negativo. Nem ela se parece com a branca de olhos azuis, mas nem tampouco ela quer ser uma pessoa ruim. E muitas pessoas estão feridas na sua alma hoje, Wendel e Boris, por conta da própria família, com medo, com sentido de proteger, né? Você vê que esse menino que morreu lá em São Gonçalo, ele estava brincando com os colegas e de repente, e é filho de cristãos, tá? O casal, os pais dele são cristãos. O menino correu para dentro de casa, talvez achando que a polícia estava fazendo uma investida dentro do morro e ia dar tiroteio. Ele corre para se proteger e o pessoal acha que ele tem algum problema e é tiro de fuzil para tudo quanto é lado e João Pedro morre, né, nessa investida da polícia, né? Você pergunta primeiro, você atira primeiro e pergunta depois. Como que a gente consegue educar nossos filhos nessa situação para que eles sejam pessoas saudáveis e se relacionem de forma
saudável. Eu sei que o Wendel ainda não é papai, mas ele é pastor e um dia ele vai ser pai, então essa consciência precisa existir. E o Boris já é pai, né, de um casal. Então, fala isso para mim, para a gente terminar, e como que, se eu fui educada assim, porque vocês vão estar falando para pessoas também que foram educados assim. Eu não sei se vocês foram educados assim como o Jackson foi, mas isso para mim é recorrente, eu ouço recorrentemente. Mantenha o cabelo curto, bota a mão para cima quando você vê a polícia, você bota... Como se já estou me desculpando, não fiz nada, mas eu já estou me desculpando antes de fazer. Viver assim é uma prisão emocional muito grande. E existem muitas pessoas que vivem essa situação. E agora são palavras pastorais, para que eu seja uma pessoa saudável e que eu construa relacionamentos saudáveis, que os meus filhos sejam saudáveis e que um dia a gente possa realmente crer que a gente vai fazer diferença na nossa geração enquanto pastores, de ter uma consciência melhor do que é a vontade de Deus para as pessoas, que Deus não faz acepção de pessoas, nem grego, nem judeu, nem homem, nem mulher, se tem a cor mais clara ou mais escura dentro do nosso contexto, Deus não está vendo isso de jeito nenhum, né? E eu paro para dizer, gente, que nós temos muitos e muitos e muitos ícones na nossa denominação batista, inclusive, de homens e mulheres negras trabalhando aí. Você tem, na Fluminense, você tem a Lindomar, você tem a Esmeralda, você tem o GG, você tem a Joyce, você tem uma galera, você tem um monte de gente mesmo, que são formadores de opinião, que são educadores, que são pessoas assim que mostram que nós podemos conviver juntamente dentro do aspecto de Cristo, da cosmovisão cristã, sendo saudáveis uns com os outros. Então, eu vou passar para o Boris e o Wendel fecha. Palavra pastoral agora. Bom, a palavra do Senhor ela nos diz, né, a ninguém devais coisa alguma, senão o amor. Né? Baseado nisso, a gente entende o seguinte, as coisas elas não vão deixar de vir a nós, no que tange ao racismo, às vezes mais, às vezes menos, às vezes em situações mais constrangedoras, outras vezes menos constrangedoras, mas primeiramente você saber quem você e quem você primeiramente em Deus, e sabendo qual é o seu procedimento a respeito de como você vai levando sua vida. Né? Eu sempre fui orientado dentro de casa o seguinte: haja normalmente. Você é um ser humano normal. Se você topa com a polícia na rua, você vai ser abordado, seja educado. E sempre agir assim, normalmente. Uma outra coisa a qual eu tenho até por proceder é o seguinte: quando passo por esse tipo de situação, eu não fico remoendo. Eu vejo, lógico, em um contexto diferente, mas eu coloco as palavras de Paulo aqui, deixando as coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim. Então, eu vejo que a Bíblia ela vai nos mostrar exemplos de pessoas que, por diversos motivos, foram desprezados e se superaram, né, avançaram. A história da nossa denominação batista vai mostrar homens da envergadura, por exemplo, do José de Souza Marques, que chegou ali na primeira igreja batista do Rio de Janeiro por volta dos 17 anos, e ali foi-lhe dada a educação, ali ele estudou, se tornou pastor, também deputado,
nomeia a Universidade Souza Marques, no Rio. E isso eu estou falando aí das décadas de 30, 40, épocas onde talvez, vamos dizer assim, pessoas sofressem mais na pele do que hoje o preconceito em si, né? Mas existiram pessoas que venceram, né? Também nós podemos ver ali, né, na luta pelos direitos civis lá nos Estados Unidos, o Martin Luther King, e a famosa frase dele, né, eu tenho um sonho. Então, não pela questão da cor da pele, mas continue sonhando, continue crendo que tudo é possível ao que crê, avance, vá em frente, não se deixe abater por aquilo que vem a você. E no que diz respeito aos relacionamentos, quando você sabe quem você é, se posiciona, avança, apesar das circunstâncias contrárias, você deve crer que as pessoas elas passarão a te enxergar de uma maneira diferente. E no que diz respeito àquilo que você há de transmitir para os seus filhos, lute, por um lado, para que eles não sejam desprezados, mas ofereça a eles uma vida normal. Então, eu vou citar um exemplo aqui, né? Alguns anos atrás, alguns poucos anos atrás, Elis, bem pequenininha, ela tem 5 anos hoje, ela passou por uma situação assim meio complicadinha, né? E que situação foi essa? A gente estava na igreja, era um evento que estavam ali as crianças, e ela se aproximou para brincar com algumas daquelas crianças, quando de repente uma daquelas crianças chegou e disse para uma terceira coleguinha assim, olha, não brinca com ela não, porque ela é negra. Acho que Tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Porque minha imagem sumiu aqui. Então, uma daquelas crianças pegou e disse assim, não brinca com ela não, porque ela é negra. E a gente viu o seguinte ali, né? Eu sendo pastor da igreja à época e minha filha passando por aquela situação. Só que quando as pessoas te conhecem e sabem quem realmente você do seu valor, essas próprias pessoas elas vão estar junto de você. E outras crianças ali, no caso, ditas na separação racial que você faz brancas, elas foram e se levantaram e fizeram a defesa de Elis ali naquele momento, né? Então, as pessoas elas precisam viver, precisam experienciar, elas precisam, vamos dizer assim, não ficar guardadas como se estivesse dentro de uma ostra, mas elas precisam de cura e precisam avançar, precisam ir em frente, criando relacionamentos saudáveis, tanto fora como dentro de sua casa. E no que diz respeito à minha filha, não é? Todos os dias eu digo o seguinte, minha filha, você é linda, né? Ela acorda aqui com o cabelinho black, que a gente brinca, né? Mas, cara, é lindo. Ela tá até ali, aqui, eu acho olho... que só não acorda com o cabelo black quem tem o privilégio de ser igual o Wendel, não tem cabelo, né? Então... ela tá ali, ela tá aqui do lado, no quarto, dormindo ali. Eu olho tal, eu acho a coisa mais linda do mundo, digo isso todos os dias para ela, e vou continuar dizendo sem medo, porque essa é a referência que eu quero que ela tenha. Então você pode proteger seu filho afirmando seu filho e não criando nele uma ideia de que ele está sempre devendo alguma coisa para alguém, né? Exatamente. Explicar. Às vezes a gente, no âmbito de proteger o filho,
Não se faz isso por maldade. Eu entendo que é para querer preservar mesmo, né? Pastora, não tem que explicar nada para ninguém. Pois é. O posicionamento que nós, negros, temos de ensinar para os nossos filhos eles são seres humanos, pessoas normais, capazes. Somos descendentes de seres humanos que foram escravizados, não de escravos, mas seres humanos que foram escravizados, mas que, em suma, somos seres humanos, temos nossas qualidades, nossos defeitos. A questão é saber lidar com isso para podermos avançar. Wendel? A luta é muito maior e talvez muito mais longa do que a gente pensa. E essa questão da forma de educar os filhos talvez seja um dos aspectos principais dessa luta, porque aí a gente vai prover para as próximas gerações uma realidade diferente. Eu não sei se as nossas gerações hoje conseguirão combater, né, o racismo e eliminá-lo, mas existe uma esperança de que, se nós investirmos bem nas próximas gerações, a situação ficará muito melhor futuramente. Então, eu penso assim, né, nessa questão de você ensinar a uma criança negra a viver sempre na defensiva. É como se a gente já estivesse fortalecendo e justificando o discurso do opressor, né? Como se o racista estivesse correto. Olha, você é negro, então a qualquer momento alguém vai duvidar do teu caráter, vai duvidar da tua índole, vai pensar que você está fazendo alguma coisa de errado. Então você já tem que chegar se desculpando. Eu acho que quando um pai ensina um filho dessa forma, ele fortalece, né, e acaba meio que concordando com o discurso do opressor e perpetua a opressão. Né? Aquela criança, ela vai se tornar um jovem que sempre vai viver na defensiva, vai se tornar um adulto que vai viver na defensiva, vai reproduzir isso para os filhos, e gerações vão se passar e nunca haverá um ponto final. Então, assim, eu acho que isso está completamente errado. Nós não devemos fortalecer o discurso do opressor. Por um outro lado, a gente também não deve estimular o discurso do oprimido magoado, porque a luta contra a opressão, ela pode afetar o nosso coração de certa forma e também nos tornar opressores. Me lembrei de Paulo Freire agora. Eu lembro muito do fato de Moisés no Egito. Poxa, Moisés ainda estava no palácio e ele viu um egípcio oprimindo um israelita. O que é que ele fez? Ele matou o egípcio. Então, ele se sentiu ofendido por ver a opressão, mas ele teve uma atitude baseada pela mágoa. Então, ao invés de produzir vida, ele produziu morte. Então, eu vejo que no movimento negro existem discursos magoados que se tornam discursos de guerra. Então, a gente tem que entender que a luta não é negros contra brancos, mas é de todos contra o racismo. Então, eu não tenho que fortalecer o discurso do opressor e também não fortalecer um discurso de um oprimido carregado de mágoas. Eu tenho que fortalecer o discurso do evangelho, porque Deus, ele vai ter uma resposta. E aí, quando nós olhamos para a Bíblia, né, dentro desse debate sobre racismo, a gente vai lá para Romanos 2, versículo 11, e para Deus, né, que Deus não faz acepção de pessoas. A gente vai lá para Atos 17, 26, que diz que de um só Deus fez todos os povos. É muito interessante, né, esse texto. De um só Deus fez todos os povos. Então, nós somos todos irmãos. E a maneira como nós temos que lutar contra o racismo tem que ser uma maneira muito pautada pelo evangelho. Por isso que eu sou um crítico de ação da igreja contra o racismo, mas uma ação que prioriza o debate político-ideológico e não prioriza o debate pautado pelo evangelho. Porque o debate político-ideológico ele pode nos dar armas que não estejam de acordo com o reino de Deus, que não são armas que Deus nos dá, e que ao invés de melhorar o problema, podem aumentar ou criar outros problemas. Nessas manifestações que houveram nos Estados Unidos agora por conta da morte do George Floyd, eu vi uma cena que me deixou muito triste, né, de vários negros numa manifestação e uma garotinha bem pequenininha, aparentando ter uns 6, 7 anos,
com um cartaz, e qual era o grito de guerra daquele grupo ali? Sem justiça, sem paz. Então os negros falando, enquanto não houver justiça, nós, né, não vamos permitir que a paz aconteça. E eu ver uma criança falando isso, confesso que aquilo me chocou, né? De adultos motivar uma criança a falar, se não houver justiça, também não vai ter paz. Mas a Bíblia diz que o fruto da justiça semeia-se na paz. Então, se não tiver paz, também não vai ter justiça. Então nós temos que tomar cuidado para não transformar a luta contra o racismo numa guerra entre indivíduos e isso acabar piorando a situação. Nós temos que lutar com as armas que Deus dá. A igreja deve se pautar no Evangelho para lutar contra o racismo, que é o pecado. E nada resolve o problema do pecado como o Evangelho resolve. O debate político e ideológico ele nos ajuda muito a compreender o problema. Mas eu acho que o pecado só tem uma solução, que é o sangue de Jesus. Então, a igreja não pode se calar. Nós temos que falar contra o racismo e entender que existe sim racismo dentro da igreja, mas ele será resolvido dentro de um processo de santificação que vem através da conscientização, através da palavra e na ação do Espírito Santo sobre a nossa vida. Então, existe crente racista? Não deveria existir, mas existe. Assim como existe crente fofoqueiro, assim como existe crente que frauda imposto de renda, assim como existe crente que adultera, né? E que, no contexto da igreja, nós precisamos trabalhar essas questões e pedir ao Espírito Santo para que os corações, né? E entender que, diante de Deus, todos nós somos iguais. E existe um texto, né, para encerrar aqui a minha fala, que eu acho muito interessante, o Salmo 68, versículo 31, que diz assim: príncipes vêm do Egito, a Etiópia corre para estender as suas mãos para Deus. Então, né, Deus falando, os negros da Etiópia eles também estão correndo para estender as mãos para mim, né, que serão meus adoradores. Então, né, diante de Deus não tem essas questões de negro, branco. Eu acho que cada povo deve sim valorizar a sua cultura, mas o evangelho ele é transcultural. Debaixo da família de Deus somos todos irmãos, porque de um só ele fez todos os povos. Eita glória! Eu vou, antes de agradecer a vocês, eu vou só passar aqui os comentários agora. A Linda falando, Boris, que eu vi um vídeo nas redes sociais onde um tio ensina a sua sobrinha Linda, de 4 anos mais ou menos, a se defender quando estiver na escola. E uma outra criança diz que ela é feia. Ele ensina, feia? Você tá cega? Só tem uma coisa para te dizer, para você eu balanço meu black. A criança ri e não conseguia se impor falando essas frases. Lógico, ela não entendia o que ia enfrentar ao longo do seu desenvolvimento. Né? E aí ela perguntou como ensinar as crianças, e aí vocês já falaram. O Daniel conta, também isso aqui eu já li. O Roldão, deixa eu ver aqui. Josete Olina falou que a gente deve falar, porque, como disse o pastor Wendel, é preciso trazer à tona para que haja reflexão. Falou também que, deixando seus sentimentos mais impuros transparecer, aparecem suas ideias, mas não sua pessoa, falando da rede social, né? Se fazer um escudo com a rede social. O Roldão falou aqui dos escravos de Jesus, e a Josete pegou e falou que escravos de Cristo é liberdade. Amém. Cristo não submete a nenhum tipo de escravidão. Muitos chamam a Bíblia de racista, e a gente já viu aqui que não é. E pela fala do Wendel agora no final, né, já viu que não é mesmo. Luana Santos falou que ela já passou isso dentro da igreja. O irmão disse que eu teria que casar com um homem negro e não esperava que eu casasse com um homem branco. É só Deus. O bom é que você casou com um homem, minha filha. E aí vão me chamar de homofóbica, mas assim, como Deus criou homem e mulher, né, gente? Então, glória a Deus. Então, graças a Deus. Pastor Roldão agradece o carinho dos debatedores, parabéns pelo nível dos argumentos, graça e paz a toda a igreja. Roldão é um Amém. amigo querido, ele leva a música para dentro da sala de aula com cavaquinho, e os alunos são apaixonados por ele. Gente boa demais esse menino. Isadora Polinari diz que é necessário que um grande investimento de discussão aberta hoje acerca desse assunto para que pessoas passem a ter consciência e conhecimento. Visto que o processo de abolição ocorreu há apenas 130 anos em média,
E mesmo assim parece que foi algo muito distante que ocorreu há muito tempo. Só o amor verdadeiro vindo de Deus será capaz de mudar a sociedade. Não é uma lei que vai mudar a consciência das pessoas, né, gente? Não Com é uma lei. certeza. O processo de abolição aconteceu aí há 130 anos, mas a gente sabe que humanos são escravizados até hoje, né? E sejam eles de que etnia for. Haja visto que você vê aí coreanos, pessoas asiáticos, latinos, enfim, a escravidão ainda é algo muito presente no nosso contexto. A Josete falou que uma vez na escola dela, a professora chamou para pedir ajuda quanto ao desespero de uma aluna após uma aula sobre a escravidão no Brasil. A criança caiu no choro por saber o quanto os negros sofreram e por ser uma garota negra. E aqui a gente falou que a gente não tem que ficar carregando isso como algo que seja uma ferramenta de mágoa, mas é uma ferramenta de reflexão para que a gente aprenda com os erros da humanidade e não fazer mais também, né, gente? Lógico. A gente não pode negar que isso existiu, porque isso existiu. Mas a gente também não pode fazer disso uma ferramenta de mágoa, que tem gente que vive, que agasalha a mágoa e fica sentindo aquela dor vira um combustível para a vida, e isso não é bom para ninguém, né? Daniel Kunta fala que todos nós precisamos nos preocupar em ensinar nossos filhos com sinceridade sobre essa questão. E a Josete diz que Deus nos quer iguais nos direitos e na justiça, mas o diabo nos quer uns contra os outros, maltratando, escravizando, porque o papel dele é escravizar. Josete diz, Pastor Boris, Pastor Wendel, Deus abençoe o ministério e a vida de vocês, que vocês tenham sabedoria na condução do evangelho numa sociedade tão cheia de preconceitos. Daniel Kunta fala para vocês também que Deus abençoe e dê a vocês sabedoria no ensino da palavra. Amém. A igreja, Josete diz, tem que se pautar na palavra. A palavra é regra de conduta e fé. E a Vanessa Santos diz que Deus não vê como vê o homem, né? A Meire, lá de São João de Meriti, diz que uma professora do neto dela tratou ele com racismo no primeiro dia de aula, né? E ela teve que explicar para ele que ele estava enganado. Talvez a ideia não é dizer nem que se enganou, é dizer que essas coisas existem, mas a pessoa... Porque se você disser também que não se enganou, é o que o Wendel falou. Você negar, você não traz reflexão. Você tem que ser consciente do mundo que você está vivendo para poder você aprender a viver nele. Rogério Gomes dos Santos, nosso pastorzão aqui de São Martim. Isso. Rogério, disse que ele já passou por momentos muito desagradáveis de racismo, e isso fere muito. Temos uma região no sul do Brasil que não tem negros. Pastores negros não são muito aceitos. É muito desagradável no meio eclesiástico. Como já falamos aqui, nós somos um recorte da sociedade e a gente tem muito para aprender ainda. E a Rita Brum chegou agora dando bom dia para a gente. Boris, Deus abençoe. Muito obrigada. Deus abençoe sua casa, te dê saúde. Tô doida para tudo acabar para a gente poder se abraçar, tomar aquele café gostoso. Amém. Né? Com aquele certeza, café gostoso, vamos. comer aquele churrasco maneiro, entendeu? Oh. O Wendel também. E eu vou passar para as considerações finais de vocês. Só tenho que agradecer. Foi maravilhoso ouvir vocês mesmo. Foi muito legal. Porque assim, foi muito esclarecedor. E eu falei que a gente ia botar o dedo na ferida. E a gente botou o dedo na ferida mesmo. E foi muito bom. É muito bom ouvir gente que acrescenta pra gente. É muito legal. E Deus tem me dado essas experiências aí na pandemia. Eu só tô crescendo nisso aí. Márcia Luzardo também estava aqui, ó. Parabéns para esse tema bem atual, né? Pastora Márcia Luzardo, lá de Caxias, lá, Saracuruna. Então, Boris, suas palavras finais e o Wendel também. Fiquem à vontade. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui nesse debate. Quero também mandar um abraço a todos aqueles que nos ouviram, participaram, agradecer pela atenção, o carinho, e dizer que combatemos com Cristo e no amor dele o racismo. E temos a certeza que semeando o evangelho, mesmo que em situações onde nos venham as lágrimas, com certeza lá na frente nós colheremos com alegria aquilo que com certeza há de ser a diminuição dele, não por causa de uma política ideológica, mas por causa do avanço do evangelho. Amém. Wendel?
Eu agradeço, né, pela oportunidade para a gente fomentar esse debate, também mostrar que a igreja não está insensível, não está alienada àquilo que acontece na sociedade e que possamos fazer mais, não só sobre racismo, mas sobre diversos temas que estão aí, né, da pauta do momento, e que a igreja também tem que dar sua voz. Eu acho que a voz da igreja é a melhor voz, porque é baseada na palavra de Deus e com certeza vai apontar o melhor caminho, né? Não negar a existência dos problemas e continuar na luta. E, como a Bíblia diz, usando as armas da justiça, que são armas que não promovem morte, pelo contrário, promovem vida. E entender que o evangelho, de fato, é a solução. Porque, para muitas coisas, não basta apenas transformar a opinião, nós precisamos transformar o ser humano. E, assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, que tudo se fez novo. Só Jesus transforma o homem, e aí, à medida que o homem se transforma, a sociedade se transforma, e todas essas mazelas serão deixadas para trás, e a gente viverá numa sociedade mais justa e mais pacífica, em nome de Jesus. Amém. Amém. Em homenagem aqui a tudo isso, sim, eu creio, é a campanha de missões estaduais. Então, com essa música gostosa, eu quero agradecer a você que participou com a gente aqui. Dizer para você que tem como a gente ser saudável, sim, mesmo dentro de uma geração perversa. E a resposta sempre vai estar em Jesus. Não é o nosso conhecimento, não é a nossa capacidade, não é a cor da pele, não é o gênero, se é macho, se é fêmea. Nossa felicidade, nosso sucesso, nossa saúde sempre vai ser encontrada em Jesus. É olhar como Jesus olhou, é falar da forma que Jesus falou, é amar como Jesus amou, se relacionar como Jesus se relacionou. E só tem como aprender isso caminhando com Ele. Ouvindo dizer, não tem como. Você só pode ter relacionamentos saudáveis quando você primeiro aprender a se relacionar com Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Jesus. Tá bom? Obrigado, meninos. Deus abençoe. Bom dia. Um beijo nas gatonas aí, na Nayara, na Fernanda. Obrigado. Um beijo no Caio e na Eli. Estou com muita saudade de vocês. Deus abençoe. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Deus abençoe, hein? O Elias falou que vai querer um autógrafo meu, gente. Eu tenho de colocar aqui, depois ele diz assim, você não fala. Ele diz que ele continua afirmando que ele é fã da forma linda que a esposa conduz a conversa. E esses monstros, o Wendel e Boris, aí os monstros. Ele diz que quer um autógrafo, que ele ama demais. E o Lucas Rangel, acho que foi... Aí, ó. Promoção de vida, Lucas Rangel. Guilherme Terra Abreu. Raquel Boris e Wendel, é muita bênção junta. Abraço, pastores. Abração, pastor Guilherme. Muita gente aqui dando graça e paz. Esse vídeo vai para o YouTube no canal Teófilos Amigos de Deus. Se você quiser rever, compartilhar, eu vou subir ele no YouTube e vai ficar aqui no Facebook também. Segunda-feira a gente vai estar com o pastor Jean Carlos, da Igreja Batista Local, lá no Rio de Janeiro, e com Fael Magalhães cantando pra gente. Tá bom? Na segunda-feira, às 9 da manhã, se Deus permitir. Amanhã, nós não temos live nessa hora, porque a gente vai estar na EBD, né? Então, cada um na EBD estudando. Se a gente não estudar, a gente não consegue entender os caminhos de Jesus, né, meu povo? Senão, daqui a pouco, o pastor vai puxar minha orelha também, que eu não posso fazer um negócio desse. Mas segunda-feira, às 9, a gente volta de novo, falando sobre relacionamentos saudáveis na família da fé, na igreja local. Tá bom, gente? Que Deus abençoe vocês. Tenham um bom final de semana. Meio-dia, 6 horas da tarde, meia-noite, tem live de oração com Elias. Beijo. Valeu.